Fala, galerinha do 7º ano, sejam todos bem-vindos. Quero dizer que é um prazer inenarrável gravar essa videoaula para vocês. Sejam todos bem-vindos novamente. O assunto dessa nossa aula de hoje, o nome se diz razão. Beleza, para a gente entender o que significa razão, e eu já vou logo dizendo que toda vez que vocês ouvirem essa palavra, quero que vocês lembrem, no caso de uma divisão. Mas para poder contextualizar melhor e entender melhor toda essa situação, eu trouxe uma situação aqui hipotética de uma partida de vôlei. Então veja bem, ó, no treino de vôlei, a cada 10 saques, Cláudia acertou 9. Então, um jogo de vôlei teve, no caso, 10 saques, e dos 10 saques que teve nesse jogo de vôlei, Cláudia acertou 9. Aí a outra parte da tirinha, certo, tá aqui mostrando, né? Ela está em um bom dia, né? Então, imagina, de 10 saques que essa partida teve, Cláudia acertou 9. Então, isso quer dizer que ela tem um rendimento muito bom. E eu posso fazer uma comparação entre o número de saques certos e o total de saques que teve dentro dessa partida. Então, na partida, ela diz o seguinte, ó, a cada 10 saques. Então, a partida teve um total de 10 saques, né? Um total de 10 saques, e Cláudia acertou 9. Então, eu posso escrever a razão entre o número de saques certo, que no caso vai ser 9 saques certo, dividido, no caso, pelo total de saques. Então, no caso aqui, vai me remeter a 10. Mas beleza, né? E lendo aqui na forma dos números racionais, temos que isso aqui é 9 décimos, né? Podemos encarar isso daqui como 9 décimos. Podemos interpretar aqui de 9 saques, né, entre 10 que Cláudia fez, ela acertou 9, mostrando que ela está, no caso, com rendimento muito bom dentro do saque. Então, a razão, né, entre número de saques certo e o total de saques, para essa interpretação matemática, vamos encarar como isso daqui fosse um rendimento. Mas também tem outras situações, igual essa situação de número 2. Essa situação de número 2 diz o seguinte, ó, em um concurso, 240 candidatos disputam 140 vagas. Beleza, tudo bem, mas que outra interpretação eu posso dar para essa situação? Eu posso dar duas interpretações para essa situação. Por exemplo, aqui eu tenho a primeira situação e nessa parte de baixo eu tenho uma segunda situação. Eu posso tirar duas razões, né, na disputa desse concurso. Por exemplo, a primeira razão que eu posso tirar é o seguinte, dividindo o número de candidatos pelo número de vagas. Então, o número de candidatos é 240, né? E o total, no caso aí, de vagas é 120. Então, eu fazendo a divisão, porque a razão ela é uma divisão, eu fazendo a divisão de 240, no caso, por 120, eu vou encontrar aí um resultado de 2. Ou então eu posso escrever 2 sobre 1. 240 dividido por 120 é igual, no caso, a 2. Então, eu posso escrever na forma de razão, que eu estou fazendo a razão de um número A por um número B. Beleza, mas esse 2 sobre 1, ou então simplesmente 2, o que isso significa? O importante da questão é saber o que isso significa para a gente poder responder as perguntas certas. Então, nós podemos dizer que há, no caso, 2 candidatos para cada vaga. Então, se eu tenho 240 candidatos disputando 120 vagas, isso quer dizer que cada vaga eu tenho, no caso, a cada vaga eu tenho 2 candidatos disputando por essa vaga. Mas se eu fazer a razão o inverso, em vez de fazer, né, o número de candidatos por vaga, agora eu vou fazer o número de vagas por candidato. Então, eu vou dividir, no caso aí, 120 por 140. Dividindo 120 por 140, isso vai ser igual a 1 sobre 2. Por que meio? Metade, isso daqui significa. Porque 120, no caso aí, é metade de 240. Então, quando a gente faz a simplificação de fração, encontramos o valor de meio. Beleza, mas e a interpretação dessa parte, professor? Podemos dizer o seguinte, que para cada vaga há 2 candidatos. Então, quando nós escrevemos o inverso, eu vou dizer aqui, ó, 1 para cada vaga, para cada uma vaga,
eu tenho 2 candidatos disputando essa vaga. Então, isso daqui, no caso, seria a interpretação, né, desses resultados que acabamos de obter. E aí chegamos a uma formalização do que significa razão. Então, quando começamos a formalizar o que significa razão, né, lá na página 203 do livro, ele traz essa definição aqui de razão, né, que é o que estamos estudando. Ele fala o seguinte, ó, sendo A e B 2 números racionais, né? Os números racionais são os números que são escritos na forma de fração, com B diferente de zero, porque o meu denominador nunca pode ser zero, porque não existe divisão por zero. Denomina-se razão entre A e B, ou razão de A para B. A divisão, né? Quociente é a mesma coisa que divisão, de A dividido por B. E aí eu escrevo nessa forma de fração. E aqui ele exemplifica novamente como é que deve ser a escrita A dividido por B ou A, né? Ficou bem em cima ali que eu risquei, né? A dividido por B ou A 2.B, né? Para entender isso na forma de razão. E como que eu leio isso daí? Razão de A para B, ou A está para B, ou A para B. Então, nós temos uma classificação em relação a ordem desses números e recebe nome especial. Por exemplo, o primeiro número que fica, no caso, no numerador, nós chamamos esse primeiro número, que no caso é a letra A, de antecedente. E o outro, que é a letra B, eu chamo de consequente. Belezinha? Então, para a gente fixar mais, nada melhor do que a gente ir para a prática, resolver alguns exercícios para conseguir compreender melhor, no caso, a razão, né? Que é uma divisão em que a gente pode fazer, ora, comparação, ora, expressar uma ordem ali de candidatos por vaga, ordem de proporção, e aí nós começamos a desenvolver isso nesses exercícios. Por exemplo, em 2018, 800 pessoas participaram da Semana Cultural do Bairro. Em 2019, o número de participantes foi 960 no mesmo evento. Qual é a razão entre o número de participantes de 2019 e o número de participantes de 2018? Então, nós temos os seguintes dados aí. O primeiro dado que a gente tem é que em 2018 participaram, no caso aí, 800 pessoas. E em 2019, no caso em 2019, participaram, no caso, 960 pessoas. E o que o exercício pede? Ele pede a razão entre o número de participantes de 2019. Qual é o número de participantes de 2019? No caso é 960, então eu vou fazer aqui 960 dividido, né? E o número de participantes de 2018. 2018 foi 800 participantes. E aí chegamos a esse resultado. Esse resultado nós podemos fazer, no caso, uma simplificação. Podemos fazer uma simplificação. A primeira simplificação que a gente pode fazer, no caso, é eliminar esse zero com esse outro zero. Então, quando eu faço a eliminação, né, de 2 zeros, vai ficar, no caso, 96, certo? Dividido por, no caso aí, 80, certo? E aí eu posso começar a fazer, no caso, a simplificação de fração. Por exemplo, eu posso dividir aqui em cima e embaixo por 4, foi o que eu dividi. Então, 96 dividido por 4 dá igual a 24, né? E 80 dividido por 4 dá igual a 20. Certo? Dá igual a 20. Eu posso continuar fazendo essa divisão. Por exemplo, eu posso continuar dividindo aqui por 4, certo? E posso continuar dividindo ali por 4. Então, 24 dividido por 4 dá igual a 6, certo? E 20 dividido por 4 dá igual a 5. Então, a razão, né, no caso aqui, ó, entre o número de participantes de 2019, que é 960, e o número de participantes de 2018, então eu tenho uma razão, no caso aí, de 6/5. Eu tenho uma razão de 6/5, beleza? De participante, no caso aí, a interpretação vem agora. Então, no caso, eu tenho 6/5, no caso, a mais de participante em 2019 do que em 2018.
2018. Então, a interpretação, no caso, seria isso: 6/5 a mais de participantes de 2019 do que em 2018. Indo para uma próxima questão, questão de número 2. Questão de número 2, ele diz: determinado modelo de avião tem 80 metros de envergadura por 72 de comprimento. Então, a envergadura, né, ele fala, a envergadura, no caso, são as asas, e ele coloca esse lembrete aqui, lembre-se que a envergadura é a dimensão máxima transversal de uma ponta a outra das asas do avião. Então, a envergadura, no caso, seria essa dimensão ali, aquele comprimento que eu risquei e acabei de apagar. Então, ele fala que determinado modelo de avião tem 80 metros de envergadura, então é como se aqui tivesse, né, uma medida de 80 metros, certo? De envergadura por 72 de comprimento, como se aqui tivesse 72 de comprimento. E aí ele fala, calcule a razão entre o comprimento e a envergadura desse avião. Então, o comprimento, a gente viu que ele tem 72 de comprimento e de envergadura ele tem 80 de envergadura. E aí podemos fazer uma simplificação. A gente pode procurar fazer a simplificação do modo mais simples possível. Ambos aqui desses números, né, eles são, no caso, pares. Então, eu posso muito bem dividir aqui por 2 e dividir o 80 por 2. Quando eu faço a divisão de 72 por 2, isso dá igual a 36. E 80 por 2 dá igual a 40. Posso continuar dividindo por 2. Então, 36 por 2 vai dar igual a 18, certo? 40 por 2 vai dar igual a 20. Ambos continuam pares. Vou continuar dividindo por 2. 18 por 2 vai dar 9 e 20 por 2 vai ser igual a 10. Então, eu posso dizer que a razão entre, no caso aí, a envergadura do avião e o seu comprimento, no caso, é de 9 décimos. Se a gente reparar, esse exercício fazer uma comparação com o saque do primeiro exercício que a gente resolveu lá de Cláudia, né? Cláudia, né, de 10 saques, ela acertava 9. A interpretação para aquele exercício era esse. Agora, esse daqui, ele pergunta da envergadura, né, a razão entre a envergadura e o comprimento. Então, eu posso dizer que eles têm uma proporção de 9 décimos, certo? A envergadura é 9 décimos menor do que o comprimento. Belezinha? Não vou me estender muito, vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado. Na próxima aula, ao vivo, nós continuaremos debatendo sobre esse assunto. Até mais. Fui!